Quando nós estamos no mercado em crise, e eu garanto para boa parte de vocês, garanto que boa parte de vocês também já viveu outras crises. Talvez não tão bem, nós vimos no mercado muito bem, a economia estava legal, e eu que gosto de macroeconomia, me dou conta ontem que quando eu estou lendo isso daqui, ele acaba falando lá da macroeconomia dentro do valor econômico. Então tu acaba tratando uma das notícias aqui, vai falar de macroeconomia. Existe um problema na nossa macroeconomia aqui, existe um inchaço aí, e aí houve uma disposição de recursos, essa disposição de recursos que gira a economia parou de vir com tanta facilidade, entra para nós um preceito de mercado. A maioria de nós já viveu o mercado em crise. Então, meus amigos, crise é do jogo. Nós temos que passar pela crise como já passamos por outras. Nós já tivemos crise na década de 90, eu sou oriundo de São Leopoldo, né, que é a minha cidade natal, lá em São Leopoldo, e as minhas primeiras atividades profissionais aconteceram no Vale dos Sinos, empresa calçadista. Década de 90, crise calçadista. Tem que se reinventar, tem que se repensar, tem que trabalhar. Passou a década de 80, 90, né? Vem as próximas crises. Atualmente, o mercado de agricultura que eu acabo acompanhando, ele tem crise a cada 5, 6 anos, picos de crise no mercado. 2008, crise no mercado da soja. Impacto no Rio Grande do Sul, impacto direto, por graças à seca. Então nós temos que olhar para a macroeconomia e ver o comportamento que ela tem. E aí olhar para os indicadores do Brasil e nos enxergarmos nos indicadores. Só que não adianta olhar para os indicadores e começar a chorar. Choradeira em momento de crise, e aí tem uma máxima de estratégia que eu acho sensacional. Isso eu fui aprender numa aula de planejamento estratégico na HSM, o que vale também a dica, tá? Ir ao HSM é um negócio legal, na aula de gestores lá com o Michael Porter, tendo uma aula de planejamento estratégico, eu lembro nitidamente do cara falando em inglês e usando este exemplo. Em tempos de crise temos duas opções, ou nós choramos, ou vendemos lenço. São as duas opções. Cabe a nós discutir qual é a opção que eu vou ter. E aí vem o preceito estratégico, ou vou chorar ou vou vender lenço. Não dá para ficar chorando. Tem que remangar as mangas e, o que vai ser de otimização de processo agora? Nas organizações que eu estou atuando agora, tranquilamente 5 das que eu estou atuando, praticamente 50%, pouco menos, nós estamos rediscutindo a estrutura da organização. Olha, o que a gente pode otimizar de processo? Eu não estou falando de demissão, tá? Eu estou falando de processo. O que dá para otimizar aqui? O que nós podemos ganhar mais? Onde nós podemos ver diferente? Está na hora da gente se reinventar. Porque quando o mercado está muito calmo, nós nos acomodamos. E aí vem os indicadores para nos tirar da acomodação. E eu deixei esse slide aqui para nós nos perguntarmos, né? Quais são os nossos desafios organizacionais neste momento? Qual é o grande desafio que nós temos agora, pessoal? O que vocês acham? Passar 2015, tá? É um bom desafio. O que mais? Aguentar a crise com o menor impacto possível. Esse é um outro desafio. Sobrevivência esse ano. Como é que tu sabe se tu vai sobreviver o ano ou não? Eu tenho um diretor de empresa que é um amigo de fim de semana, os caras que a gente acaba trocando, ele tem uma grande empresa num segmento desse mercado que está realmente muito em crise. Lá no nosso mercado que sofreu um impacto muito forte, que não é da indústria, é da prestação de serviço. E aí, fim de semana, nós jantando, ele me diz o seguinte: Albano, faz 6 meses que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu olho os números da minha empresa às 7 horas quando eu chego, eu estava chegando às 7h30. Há 6 meses eu passei a chegar às 7. Primeira coisa que eu faço, números. Segunda coisa que eu faço, eu mudei a minha mesa para o lado da área de liberação de crédito. A minha mesa antes ficava no andar A, agora estou na área de liberação de crédito. Para quê? Porque eu quero estar de olho no que está acontecendo na minha área financeira.
Esse é a sobrevivência de 2015, tá? Para passar 2015, ele tomou a medida correta. Agora, e lá na frente? Não basta só passar 2015. Nós temos que continuar trabalhando. Então eu não posso parar de... Tem que pensar que o momento de crise também é momento de eu me reinventar e redimensionar. E são os momentos que vêm as ideias mais legais, tá? Enquanto a gente está o mercado está calmo, as ideias não são tão boas quanto nas crises. A gente começa a ter a genialidade da necessidade. Então a água começa a subir e tu começa a ter ideia. Diz, olha, como é que eu vou fazer para otimizar minha produção? Como é que eu vou fazer para reduzir? Uma coisa que não impactou na vida de vocês, eu tenho certeza, né? Energia elétrica não impactou na vida de vocês, né? Super tranquilo, né? Pessoal do fundo aí, tudo bem? Tranquilo com a energia elétrica, né? Para o nosso segmento, que provavelmente logo depois da folha de pagamento é o que mais nos pega, e aí teve pouco aumento, né? Então não nos impactou em nada. Como é que eu vou fazer para otimizar recurso? Como eu vou repensar recurso? Como é que eu vou repensar horários de trabalho em pico? Como é que eu vou recontratar? Como é que eu vou contratar energia elétrica de economia livre? Então tem que estar atento a isso. Cabe a nós refletirmos sobre isso. Então isso que nós temos que pensar nesse nosso momento. E aí vem algumas regras lá da gestão, né? Esse slide aqui, ele é oriundo do livro do Falcone, e para mim ele traz uma informação chave para nós na nossa reflexão. Percebam que os dois tipos de empresa que nós podemos ter, nós temos uma empresa serrote, que é aquela empresa que eu implemento a melhoria, e aí eu garanto para todos vocês, se eu puder pegar individualmente qualquer um de vocês e fazer o seguinte questionamento. Olhem para trás da organização de vocês e procurem identificar coisas que voltaram a ser como era antes. Eu garanto para vocês, vocês vão me dar no mínimo 4, 5 coisas que voltaram a ser como era antes, que é a falta de método. Quando eu não tenho método, eu implemento uma melhoria. E aí, passa um tempo, essa melhoria volta a ser como era antes. Aí eu implemento outra melhoria. Passa um tempo, ela volta a ser como era antes. O que é isso? Por que nós, seres humanos, temos mania de voltar a fazer as coisas como fazíamos? Por que vocês acham? Calma, um de cada vez. Por que vocês acham isso? Tem uma coisa, um livro bom para vocês lerem. O Poder do Hábito. É um livro bem bom, ele está hoje top de leitura e gestão, as pessoas estão compartilhando bastante ele, O Poder do Hábito. O grande problema nosso são os nossos hábitos. E existe um equívoco de hábito de empresário. Eu chego na empresa e trabalho. Quando eu deveria chegar na empresa e, antes de começar a trabalhar, fazer análise. Eu preciso analisar o que está acontecendo, perceber, identificar, planejar e depois entrar na operação. Que é o que vem em seguida. Que é vocês não conhecem isso aqui, né? Aqui provavelmente nenhum de vocês nunca ouviu falar em PDCA. Vou trazer uma novidade. Aliás, ontem eu dava aula de PDCA, só a título de curiosidade, né? O Sheward, que é o predecessor do PDCA, que antecipa o Deming, ele é o pai do controle na qualidade. Olha o que o Sheward é. Ele é o pai do controle da gestão e ele é o cara que começa a estabelecer essa ferramenta. Coisa nova, 1920. Super novo, atual. Que é um negócio que nós temos que estar ligado, que isso daqui é a solução para a minha empresa serrote. Quando eu tenho uma empresa serrote que volta a ser como era antes, eu vou estabelecer o quê? Estabeleço a melhoria, quando ela está estável, eu estabeleço outra melhoria. E aí eu vou pegar mais um item aqui no PDCA que tem que trazer para nós, né? Eu falei de planejar, né? O gestor tem que planejar a sua atividade. Senta e planeja. Depois ele vai e executa. Depois ele vai e verifica. E aí entram os indicadores. Os nossos controles, sistema de gestão é baseado em controle. Eu preciso olhar o controle. Se eu não fizer controle, eu não atinjo o resultado. Se eu continuar a não olhar para o velocímetro, eu talvez não sobreviva a 2015. Se eu não olhar para o velocímetro, como é que está indo? Como é que está meu consumo de gasolina? Aí são coisas óbvias, né? Todos vocês, a grande maioria de vocês deve ter carro, moto, meio de transporte. Quem faz o controle semanal do consumo de gasolina? Quem aí faz controle semanal de consumo de gasolina? Nós somos 5 no nosso grupo, 10%. Eu faço semanalmente, até porque eu rodo muito. Eu sei exatamente que o meu carro faz 7,1 km por litro, semanal. Ponto. É isso que ele faz. Não tenho expectativa dele fazer mais do que isso. Esse é o modelo do carro que eu tenho que fazer isso. E aí como é que eu trato isso? Boto gasolina ativada, testa ver se funciona.
não fez diferença. Gasolina comum, funciona. Bota a melhor gasolina que tem lá, vê se faz diferença. Se não faz diferença, volta para a base. Vai testando e vai criando melhorias. Ah, se eu trocar, deixa de trocar o óleo atrasado, não faço as revisões adequadas, aumenta o consumo. Ah, o que isso tem a ver? Não sei o que tem a ver. Só que aumenta o consumo. Minha especialidade não é mecânica. E aí eu vou olhar para outra coisa que eu consigo me basear. Eu tenho que fazer controle. Quanto nós gastamos de supermercado no mês? Pessoal, né? Estou trazendo vocês para um dado pessoal, para vocês terem ideia disso. Esse é check pessoal. Agora, quanto eu gasto de energia elétrica na minha empresa mensal? Qual é o número? E o empresário tem que ter esse número na cabeça. Ah, ok, quanto é que eu gastei em janeiro? Quanto é que eu vou gastar em janeiro do ano que vem? Como é que vai ser a minha previsão? Ah, ok, para não me perder no número, já que nossa, a luz sobe, né? Energia elétrica. Quantos quilowatts eu estou gastando? Como é que eu estou medindo? Eu consigo fazer medição na minha planta produtiva em separado ou ela está toda misturada? Quais são as máquinas que consomem mais? Tudo está baseado no check aqui. Para no final eu tomar a medida. O resultado está lá, no ACT aqui em vermelho. O resultado só vai ser efetivo se eu fizer planejamento, uma boa execução baseada no planejamento, uma excelente verificação baseada no controle. E aí eu vou levar vocês para uma frase de Juran. Juran, que é um dos grandes mentores da gestão, já dizia o seguinte: quem não mede, não gerencia. Então, falar que medição é importante é chover molhado, né? Todos nós temos claro que medição é importante, mas medir o quê? E aí vem aquele catatal, eu ainda sou do tempo que as impressoras imprimiam formulários 130 colunas, né? Aqueles formulários antigos de tecnologia ainda, vem aquele catatal de informação lá. O que eu uso, afinal de contas? O que para mim é base para uma tomada de decisão? E isso tem que estar na mão de vocês individualmente. Quando nós rodamos o PDCA desta forma, nós temos o desenvolvimento da melhoria. E aí vem o resultado. Só que para isso requer tempo. E aí vem uma outra angústia que nós temos. Infelizmente, quando o nosso mercado está com necessidade financeira ou em crise, nós optamos pelo imediatismo, né? E indicador não é imediato. Indicador leva tempo. Eu gosto muito dessa frase do Einstein: nenhum problema pode ser resolvido a partir da mesma consciência que o criou. É necessário aprender a ver o mundo de uma maneira nova e revigorada. Eu não consigo mudar um problema de processo a partir do mesmo modelo de engenharia que ele foi concebido. Tem que existir rompimento, tem que existir melhoria, tem que existir inovação. Aqui neste ambiente que a gente está inserido, numa outra sala lá embaixo, eu tive uma das melhores aulas de inovação da minha vida, trazida pelo IEL, lá um japonês trazido pelo IEL. O cara foi consultor da Apple, uma fera, tá? E ele trouxe um pouco desse negócio aqui. Para eu fazer inovação de ruptura, quebrar e fazer de uma forma inteligente, eu preciso ter gente que esteja disposto a inovar. E para isso eu tenho que controlar, ok, tu vai inovar o quê? Qual é o tempo que esse negócio vai dar resultado? E qual é o indicador que eu vou me basear para fazer isto e para ter esse resultado? Concentre-se no placar do jogo. John Naisbitt, que é o autor desta frase, ele escreve um livro sobre liderança, é o Líder do Futuro, o nome do livro. O John Naisbitt, ele traz 11 preceitos da liderança. Um dos 11 preceitos da liderança, ele diz que líder de resultado está focado no resultado. Qual é o placar do jogo? Qual é o placar do jogo dos nossos times de futebol? Qual foi o último placar da seleção brasileira? Qual é o resultado que nós temos? Se eu não olhar para o placar do jogo, eu não consigo ter noção do jogo. E aí eu fico focado excessivamente no processo. Eu preciso olhar o resultado que esse processo me dá. Cercar-se de indicadores de valor, que agreguem valor, acompanhá-los e tomar medidas quando necessário. Então, quais são os indicadores que para mim impactam e quais são as medidas? E aí eu trouxe para nós um conceito aqui de indicadores, lá de um livro do Falcone. Indicadores são... Antes disso, deixa eu compartilhar uma informação para vocês. Antes eu perguntei quem utilizava o CIS aqui na sala, e algumas pessoas levantaram o braço aqui. Quem levantou o braço, esse número de pessoas que levantou o braço, eles são indicativos. Tá? Que aqui é uma primeira confusão com relação ao conceito. Número de funcionários não é indicador, é indicativo. Então, número de funcionários vai virar indicador quando ele for correlacionado. Número de funcionários na minha folha referente à minha capacidade produtiva, que é um indicador de produtividade empresarial, o faturamento per capita,
ou produção per capita, ou quilos transformados per capita, esses são indicadores produtivos. Isto sim é indicador. Indicador é a correlação de dois dados. Quando eu tenho um dado único, ele é tratado como indicativo. Então esta correlação me faz entender outras coisas legais. Lá na cadeia automotiva, no momento que eu estava atuando na cadeia automotiva, eu tive um outro exemplo muito legal de um auditor daqui do Rio Grande do Sul, que ele correlacionava 6 indicadores. Era bem legal o projeto que ele tinha. 6 indicadores. Aí esses 6 indicadores transformavam-se em um número. E era o número de um dos sistemistas aqui da cadeia automotiva. Só que isso requer estudo, né? Eu tenho que baixar a cabeça, estudar, pesquisar, trocar informação, ligar lá para o Roberto e dizer, Roberto, onde é que eu busco essa informação? Será que seria legal nós correlacionar essa informação no CIS? Como é que eu consigo compartilhar com empresas que têm o mesmo tamanho que eu, para compartilhar essa informação? Não dá para... E aí é um dado para vocês de prática, né? Obviamente, nós não conseguimos comparar sopradoras e injetoras numa comparação imediata, né? São formas diferentes, processos diferentes. Então, a minha equipe de sopro tem uma característica, a minha equipe de injeção tem uma característica, o processo é feito diferente, não dá para fazer essa correlação imediata. Genericamente eu consigo fazer alguns dados, mas quando cai para o específico, é importante eu ter essa percepção do específico. Pintura, ou outros aparatos ali da indústria de vocês. Indicadores são relações que permitem uma avaliação de performance global ou parcial da organização. O meu indicador de fechamento de negócios, ele é um indicador diário. O meu indicador de fluxo de caixa é o meu indicador diário. Agora, o meu indicador de faturamento, ele é mensal. Então eu distribuí aqui o que é parcial ou o que pode ser imediato. Por meio de uma medição de atributos de resultado, com o objetivo de comparar esta medida com resultados esperados. Comparação com resultados esperados. E aqui vem uma outra coisa legal sobre indicadores. Indicadores requer meta. Só que não dá para fazer uma meta empírica, né? Eu comecei a medir hoje e eu já quero fazer uma meta. A meta, ela requer histórico. Então, se eu comecei a medição hoje, talvez eu consiga estabelecer uma meta daqui a 2 meses. Uma meta inicial. E aí, se eu não tenho histórico, uma meta daqui a 6 meses. Para depois de 1 ano, eu ver um ciclo anual, que é praticamente um ciclo interessante para nós analisarmos no nosso mercado, que aí eu consigo identificar a nossa sazonalidade e aí estabelecer metas. E aí eu posso ter meta sazonal. Só que os resultados comparados, eles também podem ser comparados com resultados de terceiro. E aí entra no resultado de terceiro, tá aqui o CIS, galera. O CIS para nós, e aí é um ponto muito positivo da execução no Simplast, que é esta integração de comparação de resultados de terceiro. Aí eu paro de me comparar o Albano na minha corrida de 10 km, eu paro de comparar essa corrida comigo mesmo. Eu passo a comparar minha corrida com outros colegas. E é claro, da mesma forma que eu me comparo, acho que nós somos um grupo de mais ou menos 50 colegas. Eu sou o segundo em espaço de corrida, em 1 hora. E é claro que os outros se comparam comigo. Então esses dias um deles me encontrou na rua e disse assim, tô quase parando de postar minhas corridas lá, porque tu fica nos humilhando, né? Aí eu brincando com eles, não é humilhação. Não é humilhação, é competição. Onde é que tu vai? O que te estimula a fazer? Como é que tu vai além? Ou será que tu vai ficar paradinho me olhando correr? Qual é o teu objetivo? Talvez o objetivo dele seja lá, ficar nos 5 km tranquilos. Tem uma diretora de empresa do nosso segmento que participa do meu grupo lá. Do segmento que nós temos em comum aqui, participa do meu grupo. E é o curioso dessa diretora de empresa, que ela está correndo parelho comigo, né? E ela eu fico olhando o tempo todo, né? Aí vem a comparação de gêneros, né? Bem capaz que eu vou deixar ela correr mais do que eu, né? Bem capaz. Eu fico olhando ela corre super bem, ela já participou de 4 ou 5 rústicas diferentes e eu fico acompanhando ela. Só que eu fico monitorando para que eu tenha um referencial comparativo. Esse é o CIS. É o meu referencial comparativo. Cabe a vocês participar do processo e deste projeto para ter um referencial comparativo. E aí começar a medir, ociosidade. Como é que está a ociosidade das minhas empresas comparadas nesse mês? Como é que é o absenteísmo? Absenteísmo, atrasos e faltas, né? Como é que é a rotatividade? Rotatividade, o mercado é muito parecido. Absenteísmo, você não tem impacto por região. E a gente tem que avaliar quem é que está na mesma região que eu, quem é que produz coisas do mesmo segmento que eu, quais são as nossas comparações.
E aí vocês podem fazer esta avaliação no nosso sistema. A medição, ela preserva, ou ela existe por um ciclo. Eu preciso coletar, medir, avaliar e atuar. É quase um PDCA aqui. Só que é necessário eu estabelecer a forma de coleta, a forma de medição, avaliação e atuação. Ontem eu dava um exemplo sobre forma de coleta. Eu já vivi muitas formas de coleta de dados. E eu trazia um exemplo ontem que pode ser realmente, a coleta pode ser aquela medição que nós fazemos muitas vezes na operação, que é a medição de pauzinho, né? 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, 4, e vai medindo. Mas mede. Porque se não existir medição, eu perco o controle. E se não existir controle, a frase do Juran, quem não mede, não gerencia. Sem controle não existe gestão. Para fazer a coleta, eu preciso estabelecer os dados, as necessidades e os objetivos. Isso daqui tem muita informação, e até eu vou sugerir, eu nem vou me deter muito a este slide. Existem treinamentos que podem ser feitos, podem ser buscados, existem informações que vocês podem buscar sobre isso. Se quiserem mais material, dispor material não é problema. Me peçam o material que eu mando para vocês. É importante que vocês apliquem o material. E esse é o grande desafio que nós temos, porque o nosso sucesso, as empresas da nossa região, do nosso estado, do nosso país, tendo sucesso, nós teremos coisas melhores. É importante nós todos brigar por esse sucesso, para buscar um mercado melhor de atuação. Desdobrar os indicadores para níveis de processos operacionais, selecionar os indicadores mais importantes, identificar quais são os indicadores estratégicos, quais os meus comparativos de mercado. E aí o próximo slide, eu trouxe uma planilha aqui, que ela é pesada, eu não vou entrar nessa planilha, eu só trouxe ela como exemplo. As diversas formas de coleta de dados. Elas podem ser coletadas numa planilha mais complexa, ou podem ser coletadas com pauzinho. Ou podem ser coletadas, eu cheguei a atender uma empresa em determinado momento, uma empresa de injetados, em determinado momento da minha vida, que ela fazia um sistema de coletas, que depois virou um sistema comercial, que nasceu nesse embrião desta empresa, que coletava o equipamento que eles usavam, era um projeto interno dessa empresa. Eles usavam um computador velho, eu lembro na época era um 386, só para vocês terem noção. Estou falando de mais ou menos 10 anos atrás. Eles usavam um computador antigo que rodava Linux, era um computador antigo que rodava Linux com um leitor de código de barras que fazia simplesmente a coleta de uma injetora onde o cara colocava produto A, lia no código de barra, lia o tempo do produto, início e fim. E era isso que operava, era quase os pauzinhos. Esse sistema ia para um sistema principal. Olha, gente, a minha primeira formação é TI, tá? Fazer isso em tecnologia é muito complexo. Quase um estagiário de TI faz isso, tá? Para você ter noção da complexidade, tá? O que é necessário? O que é necessário? Boa vontade. E esse é um primeiro preceito aqui da coleta de dados. Às vezes a gente não coleta dados por quê? Porque as desculpas são muitas, né? Ah, é muito ruim, é muito difícil. Ah, eu vou ter que marcar pauzinho. Ah, mas é uma pessoa, ela vai esquecer. Ah, mas está chovendo. Ah, mas tem crise. E aí? As desculpas são as melhores. Agora, coletar o dado depende de cada um de nós. Depende de alguém dizer o seguinte, tem que coletar o dado lá e sim, ponto. Eu preciso daquela informação. Se vocês não têm tempo médio de injeção, de sopro, se vocês não têm esses dados para o produto, tem que repensar meu processo produtivo. Tem que olhar o processo produtivo e fazer uma reflexão. Independente da complexidade, tá? Eu trouxe uma complexa aqui de propósito. Tá? Mas pode ser por pauzinho que tá bom. Desde que eu faça. Deixa eu falar antes de eu entrar nisso aqui, eu vou falar um dado sobre coleta de dados que para mim é fundamental aqui. Ou para que a gente se dê conta. Hoje de manhã eu fiz uma sacanagem. Hoje de manhã, antes de sair de casa, para trazer um exemplo para vocês sobre coleta de dados, ou sobre resultado, eu necessariamente tinha que trazer uma mudança de paradigma para nós todos. Ou para que a gente reflita sobre paradigmas. Eu posso apostar com vocês que a grande parte de vocês aqui nessa sala, em algum momento da vida de vocês, alguns em especial, outros mais, outros menos, já deve ter inventado de fazer algum regime. Tá? Ou conhece alguém que fez regime. Sim ou não? Sim, né? Balance a cabeça aí, tá? Sim. Muito bem. Tem o pessoal sorrindo e olhando para o lado. Nós que já passamos por esses momentos
de fazer um determinado tipo de regime, aí um termo bastante moderno, já que é reeducação alimentar, né? Aquela coisa forte, né? Tem que mudar o meu modelo de alimentação. Pois bem, qual é a primeira coisa que eu deveria fazer quando eu faço um regime? Primeira coisa. Valéria, peraí. Mudar o hábito. Olha, ir no nutricionista. Antes disso, o que eu tenho que fazer? Ou posso fazer? Se eu não tenho dinheiro para o nutricionista, fechar a boca. Fechar a boca é método. Meu vizinho da minha mãe, planejar. Vizinho da minha mãe, né? Meu vizinho, cara muito querido, um alemão lá de São Leopoldo, dizia o seguinte: método para emagrecer muito simples, é o método Kahn. Coma a metade. Muito simples. Planejar. Para planejar eu preciso do quê? Quê? Muito bem. Então hoje de manhã eu fiz um assalto no meu banheiro e eu trouxe para vocês a ferramenta que eu uso para emagrecer. Que melhor indicador do que isso? Esse é o indicador. Eu pego e tá de cabeça para baixo, né? Tá ali a balança. O sistema que eu vou usar de manhã, ano passado, eu costumo dizer que eu tive o meu primeiro piripaque, né? Tive um problema de saúde, não foi tão grave no ano passado, mas é o problema que te começa, primeira reflexão, no alto dos meus 40 e poucos, está na hora de refletir sobre o que eu vou fazer da vida, né? Afinal de contas, quanto tempo eu vou viver saudável? Foi daí que eu comecei a correr de novo. Então, a minha readequação alimentar passou por exercício, todo mundo sabe, né? Tem que comer menos, fazer exercício físico, se medir, se pesar, controlar, não é? Todo mundo sabe isso. É novidade isso, né? Só que o primeiro movimento que tu tem que fazer, ele é o mais simples de todo, mas o mais importante, e é o que eu tenho recomendado já faz muito tempo. Antes de eu fazer o regime, eu preciso comprar uma balança. Eu tenho que criar um indicador. Porque se eu não tiver um indicador, o que vai acontecer com o meu regime? Mas é fim de semana. Dá para comer bastante. Amanhã é segunda. Mas um docinho só não incomoda. Mas só a feijoada do sábado. Todo sábado praticamente eu como feijoada, no inverno, né? Tem um restaurante que eu adoro, que serve feijoada aqui em Porto Alegre, vou todo sábado lá. Né? Aí é só isto. Foi só aquela garrafa de vinho. Coisa pouca, né? Que é coisa do nosso dia a dia. Porém, termina o fim de semana, se eu não tiver balança, eu não faço o controle. Mas eu me peso na farmácia. É? E quantas vezes tu passa na farmácia? E aí vem a intensidade do controle, que é algo que nós temos que refletir sobre o nosso processo. Lá no controle de vocês não olham o tempo de injeção ou sopro ou qualquer coisa de produção uma vez por mês, né? Olham com que periodicidade? Qual a periodicidade disso? Diário. Se bobear hora a hora. Eu tenho que estar controlando o tempo todo. E peso pessoal não é diferente. Eu preciso ter controle periódico. Porque senão eu caio, e agora eu vou trazer vocês aqui para o meu gráfico, eu caio em alguns equívocos. Vocês sabem qual é a primeira coisa que acontece quando a gente começa um regime? Quando começa um regime, o que acontece? O peso da gente, ele tem uma tendência, se eu começar um regime sério, ele desce. Tá? E desce, tá bem? E aí quando ele desce, o que eu faço? Tá tudo bem, já estou até mais magro, né? E relaxo. Por quê? O que é isso? Isso em estatística chama-se faixa de aceitação ou controle do processo. O processo na empresa de vocês, todos é igualitário. Comecei a controlar, o que acontece? Entra para uma faixa de aceitação. E aí qual é o grande equívoco que nós temos? Quando ele entrou para a faixa de aceitação, o que nós fazemos? Tá bem, relaxamos. E aí o que acontece ali na frente? Volta a ser como era antes.